Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Verso 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Está vendo que no versículo tem muita gente dispersa? Eu queria a sua atenção. Está vendo que no versículo 21 nós temos os critérios para se ser um apóstolo? Eu sei que hoje na mídia, no meio gospel e algumas igrejas, tem apóstolos. Eu não sei o que eles fazem com esse versículo aí. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Diga amém. Amados, como o nosso tempo é muito precioso, eu quero aqui contar com a sua atenção e com a sua paciência. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós temos em Atos dos Apóstolos o segundo volume de uma obra produzida por Lucas. Lucas, que é chamado pelo próprio texto bíblico de o médico amado. Então, observem que não se trata de um ignorante. O autor do terceiro dos evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos é um médico grego. Esse homem, eu repito pela terceira vez, ele escreve o Evangelho segundo Lucas, que é o terceiro dos evangelhos, e Atos dos Apóstolos. Ele é o autor de duas porções ou de 2 volumes na nossa Bíblia e no Novo Testamento. Quais são os evangelhos, por favor? Lucas, quando vai escrever esses 2 volumes, ele destina primariamente os seus escritos a um homem chamado Teófilo. Você pode observar isso no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ele escreve esses 2 volumes endereçados a esse homem chamado Teófilo. Algumas pessoas discutem sobre a identidade desse Teófilo. O que a gente pode afirmar é que Teófilo era um homem romano. Essa convicção se dá pelo fato de que o nome Teófilo é um nome romano. Agora, em termos de especulação, alguém diz que Teófilo não é apenas um homem romano, mas ele é um homem importante em Roma. Isso em função do modo distinto como Lucas se refere a ele. Se o irmão do telão puder colocar aí Lucas capítulo 1, eu vou ficar agradecido.
Então Lucas, o médico, escreve o terceiro dos evangelhos, o livro de Atos, destinando seus escritos primariamente a um homem chamado Teófilo, que é um homem romano e provavelmente um homem importante em Roma, por causa do modo como Lucas se dirige a ele. Lucas, quando vai falar de Teófilo aí, no capítulo 1 do evangelho que ele escreveu, no verso 3, ele diz: excelentíssimo Teófilo. É por isso que alguém acredita que Teófilo, na verdade, era uma espécie de procurador romano. Agora, qual é o objetivo pelo qual Lucas escreve esses dois tratados destinados a Teófilo? Ele diz, verso 4: para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Vejam que, se você olhar o versículo 4 atentamente, o versículo 4 deixa claro que esse Teófilo, para quem Lucas escreve, ele já sabe alguma coisa acerca do Evangelho. Ele já sabe alguma coisa acerca da vida de Jesus e da sua obra. Ele tem, qual é a última palavra ali? Informação. Mas quando Lucas vai escrever para Teófilo, ele escreve para que Teófilo não tenha apenas informações, para que Teófilo tenha certeza. Ele quer que Teófilo esteja convicto acerca da vida e da obra de nosso Senhor. Agora, eu faço uma observação. Lucas é um apóstolo de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Tomou bomba, não é não? É claro que não. Geralmente, quando a gente vai falar dos apóstolos de Jesus, a gente coloca Paulo no meio, né? Ou dos 12, né? Paulo no meio. A gente diz assim, Lucas, não, claro que não. Lucas, olhe para cá, irmãos, é por isso que é importante ouvir. Cantar, gritar, pular, isso é bom demais, mas ouvir é muito melhor. Esse Lucas, que escreve os 2 volumes do Novo Testamento, ele muito provavelmente nunca esteve pessoalmente com Jesus. Esse Lucas, ele vai se converter tardiamente durante o ministério de Paulo. Agora, isso deve mexer com a mente do interessado, que está me ouvindo de verdade. Ele vai dizer, mas com que autoridade esse homem que nunca esteve com Jesus vai escrever um dos evangelhos? Vocês entendem? Esse homem nunca esteve com Jesus durante o seu ministério terreno. E a pergunta é, ele escreve, eu posso confiar? Se eu falar aqui que os evangelhos são biografias de Jesus, eu estarei dando uma definição deficiente. Porque uma biografia envolve a vida inteira de alguém, e não é o caso. Agora, ouçam, irmãos, como é que esse homem escreve uma obra que trata da vida e da obra de Jesus Cristo sem ter estado com ele? A obra deste homem é digna de confiança, por quê? Primeiro, porque Lucas escreve sob a inspiração especial do Espírito Santo, com a qual todos os autores da Bíblia escreveram. Número 2, Lucas não é só um médico. Lucas é um historiador de primeira grandeza, não sou eu que digo. Existem céticos, ateus, que enaltecem a capacidade que Lucas tem de documentar a história. É um historiador excepcional. Eu vou testar um pouco mais a sua paciência. Capítulo 1, verso 1, ele diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Veja que ele chama de fatos. Você não pode ignorar esses termos. E ele continua: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Presenciaram.
Quem presencia o quê? Testemunho. Ele disse: pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, vejam isso, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, é o outro termo que eu estou destacando na minha leitura, de tudo desde o princípio. Ele fala de fatos, ele fala de testemunhas oculares, e ele fala de detalhes. Olhe para cá, Lucas entrevistou pessoas que conviveram com Jesus. Muito provavelmente Maria, a mãe de nosso Senhor, deu a Lucas uma entrevista, respondeu a Lucas suas indagações e perguntas. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de Lucas, aliás, os escritos de Lucas, que são o terceiro dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, são os tratados do Novo Testamento que tem mais endereço. Lucas dá nome de governantes, Lucas dá datas, ele dá fontes, como se ele estivesse dizendo aos seus chamados leitores originais: se vocês têm alguma dúvida acerca do que eu estou escrevendo, aqui está o endereço para que vocês vão lá. Lembre-se, a maior parte das pessoas que presenciaram os fatos em torno da vida de Jesus ainda estavam vivos quando Lucas escreveu o seu evangelho. Portanto, ele está dizendo: se vocês têm dúvida, eis aqui o endereço. Vão atrás das testemunhas se vocês têm dúvidas. Agora, por favor, irmãos, por favor, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, agora é a pergunta que vale 1 milhão, para saber se minha viagem de 6 horas valeu a pena. Ele diz, xuxa aí, irmão, Atos 1:1. Ele diz assim, é a pergunta para ver se está me ouvindo bem. Vamos lá. Ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, aí a ensinar. Pergunta de 1 milhão. Primeiro tratado aí é o quê? Oi? O Evangelho de Lucas, é claro. É o segundo volume, olha para cá, aqui, ó. É o segundo volume, é a segunda obra. Ele está dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. É uma clara referência ao primeiro livro que ele escreveu. E aí, ele vai definir o primeiro livro que ele escreveu. Ele diz: acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Irmãos, isso é maravilhoso. Se você trouxesse Lucas na tribuna esta noite, ele perguntasse: irmão Lucas, qual é a sua definição do Evangelho? O que é o Evangelho? Ele diria: o Evangelho é aquilo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E eu gosto da expressão começou. Isso é lindo, isso é beautiful. Ele está dizendo o seguinte: e por que ele usa começou? Porque Jesus continua vivo e ele continua operando agora, ensinando agora. É o começo. Agora, muita atenção. Nos 5 primeiros versículos do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nos 5 primeiros versículos, o Lucas vai fazer como o professor aplicado de escola bíblica. Quando nós temos um tema que carece de várias aulas, o professor aplicado usa 5, isso é fundamental, 5, 10 minutos da sua aula para introduzir o assunto, para recapitular o assunto. Graças a Deus minha mulher não veio. Porque minha mulher vive dizendo que eu introduzo a introdução. É só uma maneira de minha mulher dizer que eu falo demais. Mas é assim mesmo, eu sou assim. E não digam a ela. Mas, enfim, o professor de escola bíblica aplicada, ele usa 5, 10 minutos para recapitular os ouvintes. Na aula passada nós tratamos sobre isso, e então ele reinicia o raciocínio. Exatamente o que Lucas vai fazer nos 5 primeiros versículos. Ele vai resumir o que ele já havia falado no primeiro tratado ou no evangelho que ele escreveu. A pergunta para ver se você está entendendo. Tudo que eu vejo aqui nos 5 primeiros versículos de maneira micro, se eu quero ver de maneira macro, eu vou aonde? Eu vou no evangelho de Lucas. Ele diz:
É uma recapitulação, não se esqueça. Ele diz: Teófilo, ele está recapitulando, capítulo 1 de Atos. Ele diz: Teófilo, eu te contei que Jesus morreu. Ah, pastor, eu estou procurando isso, cadê? Está no versículo 3. Quando ele diz: padecido. Cadê isso, meu pai do céu? Ok, está lá. Teófilo, eu te disse que ele morreu. Está na palavra padecido. Mas eu também te falei que ele ressuscitou. Agora, Lucas escreve para Teófilo por quê? Para quê? Rápido, para eu poder seguir, vai. Para que Teófilo tivesse certeza. É por isso que ele dá endereço, é por isso que ele dá nome, é por isso que ele fala de fatos. Como ele quer que Teófilo tenha certeza, ele não acha suficiente dizer que Jesus ressuscitou. Para Lucas não é suficiente. Como seu objetivo é a convicção de Teófilo, ele diz: Teófilo, eu te falei que ele ressuscitou. E ele ressuscitou com muitas e infalíveis provas. Porque tem gente ensinando que Jesus não ressuscitou. Uma pena que o tempo é curtinho e precioso, senão eu ia te falar as bobagens que o povo conta. O povo disse que os discípulos tiveram uma alucinação. O povo disse que Jesus tinha um irmão gêmeo. O povo disse que Judas é uma mistura de Damares com sabor de mel. Que na verdade Judas Iscariotes foi crucificado no lugar de Jesus. E vejam que não são balelas, são teses de intelectuais, principalmente do século XIX, que escreveram para desacreditar a ressurreição. Aí vem Lucas e diz assim: ele apareceu com muitas infalíveis provas. Se eu quero ver essas provas, eu tenho que ir aonde? No Evangelho de Lucas, está lá. Essa alucinação que o povo conta, olha para cá, comeu com eles, bebeu com eles, conversou com eles. E você quer um motivo para dar um glória a Deus, para você ver como é que essa alucinação é gloriosa? Esta alucinação gloriosa fez 11 trapalhões se tornarem numa arma poderosa na mão de Deus. Agora, aí nesse texto, ele vai dar uma dessas provas. Para ter certeza, então, ele apareceu com muitas e infalíveis provas, por espaço de 40 dias. Ô, gente, se Jesus tivesse aparecido uma vez para uma pessoa, eu ainda acreditaria. Agora, o fato é que ele apareceu 40 dias a pessoas diferentes, em locais diferentes. Ele vive. Agora, depois de recapitular o evangelho que ele escreveu, Lucas vai remontar a cena da última reunião de nosso Senhor. Isso é fundamental. Por quê? Porque Jesus teve um ministério curtíssimo. Eu acho tão incrível o fato que Jesus, sendo quem era, ele se ocultou por 30 anos. Você está aí ainda? Jesus, sendo quem era, ele se ocultou por 30 anos. Por que eu acho isso formidável? Porque a gente cria narrativas para contar quem a gente é. Para contar que faculdade nós fizemos, o quanto eu sou importante. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? A gente inventa histórias só para contar para outra pessoa quem a gente é. A gente não consegue entrar num ambiente e sair sem ser percebido e notado. A gente quer ser reconhecido e quer ser notado. Vejam que até oração e jejum, que são coisas que anulam a carne e nos aproximam de Deus, a gente dá um jeito de enfeitar. Até uma coisa sacra como essa, a gente usa para se vangloriar. Eu orei esta madrugada. Dá vontade de dizer que bom para tu. Ah, eu jejuei semana passada. Não fez mais do que a tua obrigação, miserável. Eu não quero saber. Agora Jesus não tem o rei na barriga. Jesus é o rei dos reis. E mesmo sendo o rei dos reis, ele passou 30 anos no anonimato. Só Jesus, o humilde, pode fazer uma coisa dessa. Passou 30 anos. O silêncio de Jesus durante essa fase
ele é tão assustador que muitas histórias com E e S foram inventadas para preencher essa lacuna. Não é possível que ele, sendo quem é, se ocultou por tanto tempo. Aí ele inicia seu ministério aos 30 anos. E o ministério dele durou 3 anos. Provando que o valor não está na quantidade do que é feito, mas na sua qualidade. Declabai. Xarabahai. 3 anos. Irmão Eliel, e ele gasta mais da metade desse tempo, 2 anos e meio treinando um pessoal. Eu não tenho tempo aqui para falar mal dessa gente o suficientemente. Merece. Porque ao invés de Jesus escolher 12 soldados de elite, ele escolhe 1 traíra e 11 trapalhões. E aí ele vai treinar essa gente por 2 anos e meio. Um treino intensivo com o próprio Jesus. Olha para cá. E quando dá o final desse curso, hein, gente? Nós estamos na era dos cursos. Então eu vou usar essa linguagem. É um curso intensivo com o próprio Filho de Deus, com o próprio Verbo, com o próprio Logos encarnado. É o seminário de Jesus. E eles passam 2 anos e meio nesse seminário. Agora ouçam. Nos 45 do segundo tempo desse seminário, parece que essa galera não entendeu nada. Parece que eles não conseguiram captar nada. Irmão, é horrível. Quando você fala e ninguém presta atenção. Quando você fala e tem gente andando. Quando você fala e tem gente conversando. É terrível. Quando você fala, pergunta e o povo não sabe responder. É horrível. E Jesus viveu isso. Ele treinou essa corja durante 2 anos e meio. E no final, na hora de tirar 10 na prova, ninguém tirou 1 ponto sequer. Você consegue conceber, moço, o fato de que o melhor dos 12, eu estou falando do melhor, o mais qualificado deles, vendeu seu mestre por 30 moedas de prata? Você sabia que 30 moedas de prata, segundo a lei de Moisés, é o preço de um escravo em liquidação? Vejam, o melhor deles, no final das contas, vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. O líder substituto que Jesus escolheu negou o seu mestre 3 vezes. Eles não entenderam nada. Aí depois de morrer, ressuscitar, olha para cá. Lucas vai remontar a última reunião de Jesus com essa turma. Vejam, é a última aula do seminário intensivo de Jesus Cristo. Irmão, aquela turma dava tanta alegria para o diabo. Não fica escandalizado, pelo amor de Deus, tá? Esse grupinho que Jesus escolheu dava tanta alegria para o diabo. E por quê? Porque Jesus escolheu esse grupo para treiná-los, para que eles propagassem o evangelho ao mundo. Jesus disse: eu criei a cura, eu criei a vacina, e vocês vão espalhá-la. Porém, aquele grupo era um fiasco. O diabo pensou: daqui 100 anos, ninguém saberá sobre a cruz de Cristo, ninguém conhecerá o evangelho, a mensagem morrerá com eles. Mas Jesus tinha uma arma secreta. Você não ouviu? Jesus tinha uma arma secreta. E na última reunião, ele vai revelar a sua arma secreta. Ele diz, são as suas últimas palavras. Ele diz: vão para Jerusalém, esperem lá, recebam a virtude do Espírito Santo que descerá sobre vocês, e sejam minhas testemunhas. Como eu queria que você entendesse o que Jesus está dizendo. O Espírito que visitou os reis de Israel no Antigo Testamento. Está escrito: e o Espírito Santo desceu sobre Davi. O Espírito Santo que encheu os reis. O Espírito Santo que encheu os juízes. Vejam, o Espírito Santo no Antigo Testamento deu força descomunal aos homens. Sansão, pelo poder do Espírito, arrancou os portões de Gaza. Não é o portão da tua casa.
Olha para cá. Não é a porta da garagem da tua casa. Tu acha, rapaz, que você consegue arrancar o portão da garagem da tua casa no braço e arrastar pelas ruas de Patos de Minas? Não é o portão da sua casa. O Espírito Santo deu força a Sansão para que ele arrancasse os portões de Gaza. São as portas de uma cidade. E arrastasse por quilômetros. Vejam, o Espírito Santo deu capacidade intelectual no Antigo Testamento. Olhe para cá. Para os homens que construíram um tabernáculo, Deus foi tão detalhista, Deus foi tão artístico, tão criativo na criação do tabernáculo, que ninguém na terra conseguiria reproduzir a maquete que ele deu. Então ele encheu especialmente 2 homens, para que eles tivessem capacidade para criar o tabernáculo, inteligência, sabedoria. Olhe para cá, o Espírito que inspirou os profetas. A mensagem de Jesus é essa: o Espírito que visitou reis, juízes, sacerdotes e profetas descerá sobre vocês copiosamente. Você não entendeu? Você não entendeu o que Jesus disse? Aquilo que os profetas, reis e juízes do Antigo Testamento receberam gotas, ele diz: derramarei. Derramarei, derramarei, eu vou derramar, eu vou derramar. Agora, no verso 4, Lucas está contando aquilo que Jesus disse, e ele é um historiador de primeira categoria. Ele diz assim: e estando com eles, determinou-lhes, lhe parece o quê? Determinou-lhes é uma ordem, não é uma sugestão, não é uma opção, não é uma opinião de Jesus. Ele está com seu grupo, com seu time, que fracassou no Getsemane. Ouçam, somente João estava aos pés da cruz, quando Cristo estava sendo moído por nós. O grupo desbaratou-se, fracassaram. Jesus está falando com o seu grupo e dizendo, é uma ordem, não é uma sugestão. Ele olha para Pedro e ele diz: Pedro, meu filho, não há outra alternativa. Vão depressa para Jerusalém. Agora, por que Jesus é tão enfático na sua ordem? Primeiro, porque a tarefa é muito nobre. Olha para cá. A tarefa é muito nobre. Talvez você cresceu cantando na igreja, pregando na igreja, lendo versículo aqui em cima, mas até hoje você não entendeu do que se trata. Virou um habitat, um lugar comum para você. Eu canto na igreja. De vez em quando eu pergunto para os pais assim: como é que está o teu filho fulano? Como é que está a vida dele com Deus? O pai responde assim: ele está tocando na igreja. Eu disse: não entendeu minha pergunta. Eu vou ter que reformular, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Você entende do que se trata isso aqui? A nossa tarefa é nobre demais. A tarefa da igreja, em primeiro lugar, é a adoração. A tarefa primordial da igreja é a adoração. E não confunda a adoração com cantoria, que são coisas diferentes. A segunda tarefa da igreja é o testemunho. Daquela baia. É a igreja que recebeu a tarefa de arrancar os pecadores do lamaçal do pecado e introduzi-los à graça de Deus. Essa é a missão da igreja. Por que Jesus é tão enfático na sua ordem? Porque a tarefa é sublime demais. Foi por isso que Martin Lloyd Jones, o maior pregador do século XX, abandonou a medicina que ele concluiu ou estudou com louvor. É por isso que ele abandonou a equipe que cuidava da coroa britânica para ser um pregador do evangelho, porque ele entendeu que a medicina cuida do corpo, porque ele entendeu que a medicina prolonga a vida na terra, mas o evangelho fecha a boca do inferno e abre a porta do céu. Número 2, por que ele é tão enfático? Primeiro, porque a obra é sublime demais. Número 2, porque os obreiros são um fiasco. Porque quando se trata da obra de Deus, ninguém é bom demais. É pó do pó. Eclabaia, Amanassei, Alabaclai. Quem convence o pecador é o Espírito.
Alebaclaia. Quem quebra as cadeias é o Espírito. É por isso que ele diz, não há outra alternativa. Vão para Jerusalém e recebam o poder do Espírito Santo. Olha para cá. A nossa geração não deve ousar querer fazer a obra de Deus sem a unção do Espírito Santo. Os discípulos não começaram o seu ministério sem a unção do Espírito. Jesus não iniciou seu ministério antes de ser ungido pelo Espírito. Nós não devemos nos atrever a pastorear sem o poder do Espírito, a pregar sem o poder do Espírito, a cantar sem o poder do Espírito, a reger sem o poder do Espírito, a tocar sem o poder do Espírito. Agora, como é que eu trago a ordem de Jesus para mim aqui hoje? Vamos sistematizar para você guardar? Ele diz 3 coisas. Primeiro, vão para Jerusalém. Número 2, esperem e recebam o poder do Espírito. Terceiro, sejam minhas testemunhas. Jerusalém é um processo. Antes de trabalhar para Deus, você tem que se envolver com Ele. Porque senão você vai virar um profissional do púlpito, que vai acabar no inferno no final. Olha para cá. Declabaia. Jerusalém é um processo. Eu sei que quando a gente se converte, quando a gente é novo convertido, a gente quer pregar, a gente quer testemunhar, a gente quer fazer e quer acontecer. Mas é doutrinário que um novo convertido não deve ter cargo de confiança na igreja. Quem é que disse isso? Paulo, está na Bíblia. Para quê? Para que não haja escândalo. Mas a igreja atual ama um ex alguma coisa. Se era famoso no mundo e converte, e amanhã já está cantando para tudo quanto é lugar. Referência, canal de Deus. Olha para cá, é um fiasco. É por isso que é escândalo atrás de escândalo. O processo Jerusalém é inevitável. Sabe essa vontade que você tem de fazer? Canaliza ela no propósito de ser. Gasta essa força lendo Bíblia. Ah, pastor, eu quero cantar no Brasil inteiro. Você já leu a Bíblia pelo menos uma vez, toda? Declabaia. Ah, pastor, eu quero pregar no Brasil inteiro. Você já leu quantos livros? Declabaia. O joelho está macinho ainda ou já tem calo aí? Declabaia. É Jerusalém. Vai ficar mais claro agora. A turma que passou 2 anos e meio ouvindo e sendo treinada pelo próprio Jesus, teve que passar pelo menos 7 dias em Jerusalém buscando o poder do Espírito. Não, eu vou dizer de novo. A turma que passou 2 anos e meio do ladinho de Jesus teve que passar pelo menos 7 dias no cenáculo, orando para que o Espírito lhes fosse derramado. Olha para cá, querido. Olha para cá. Você já orou 7 dias para ser ungido? Hein? Coisinha fofa. Você já jejuou 24 horas? Você já passou 3 dias de jejum? Greve espiritual. Alguém definiu o jejum como fome de Deus. O problema é que a gente acha que a técnica substitui a unção. O problema é que quem canta acha que a técnica substitui a unção. O problema é que quem canta acha que as firulas são iguais à unção. Olha para cá. A firula faz você arrepiar. Olha para mim. A técnica e a unção são parecidas no que elas produzem. A emoção e a unção produzem quase a mesma coisa. A técnica, a emoção e a unção te fazem chorar. A unção e a emoção te fazem arrepiar. Mas se você quer ver a diferença da unção para a emoção, é só você olhar na segunda-feira. Ah, eu não entendi, eu vou te explicar. É porque no sábado, no domingo, na sexta, na quinta, parece que o teto da igreja vai até desabar de tanto poder. Mas na próxima reunião de oração e de estudo bíblico, o pastor diz assim: onde está aquele povo barulhento? A declabaia.
Olha para cá, o fogo que a emoção acende, apaga no domingo à noite. Mas o fogo da unção do Espírito Santo queima na segunda, queima na terça, queima na quarta. Olha que lá baia. 90% dos meus finais de semana eu estou viajando. Mais da metade deles em congresso de jovens ou adolescentes. De vez em quando, coordenador e pastor diz assim, está me convidando, diz assim: ó, pastor Marco Júnior, e nós cremos ainda em batismo com o Espírito Santo. Tipo assim, querendo colocar a responsabilidade na minha conta. E nós cremos ainda em batismo com o Espírito Santo. Quando eu estou muito esquentado, eu respondo. Eu digo: meu querido pastor, eu creio também. Eu não só creio, como eu sou batizado com o Espírito Santo. Tem que perguntar para a sua turma aí se eles creem. Porque o pregador não batiza com o Espírito Santo. E eu estou tão preocupado com essa geração batizada na marra para virar status em rede social. Estou tão preocupado. Esses pregadores que aprenderam a manipular as emoções das pessoas, para colocar depois 50 batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, faça o favor, 120 pessoas foram batizadas em Atos 2, e eles mudaram o mundo antigo de cabeça para baixo. E tem gente aí que diz que foi batizado com o Espírito Santo, não consegue dobrar nem a roupa de cama que dorme. Olha para cá, ou o batismo com o Espírito Santo perdeu o poder, ou essa gente não está sendo batizada no mesmo Espírito. Olha para cá, chega de manipulação já. Vamos deixar a palavra fazer. Olha para cá, olha para cá. Eu estou tentando explicar que a turma de Atos orou de 7 a 10 dias. E por quê? Porque o Espírito Santo é precioso. Ele não vai batizar uma menina que fica 3 horas assistindo série todo dia. Não vai não. Você pode chorar, você pode espernear, você pode babar. Eu lhe garanto que ele não vai fazer isso. Ele não vai batizar um viciado em Free Fire. Ele não vai fazer isso. É claro que ele não vai fazer isso. Ele vai batizar um jogador de Free Fire com o Espírito Santo para quê? Para matar na unção? Isso faz sentido para você? Batismo com o Espírito Santo não é para caçador de Pokémon, não é para matador de Free Fire. Batismo com o Espírito Santo é para pescador de almas. Era maclaia, era baclabadai. Alabacandere bahai, alabache, oriabaia. O que você está dizendo, pastor? Você está dizendo que eu não posso jogar o meu FIFA? Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo o seguinte: se você jogar 1 hora de FIFA, você tem a obrigação de ler 2 horas de Bíblia. Ai, declara, levante as suas mãos. Eu estou sentindo uma nuvem da glória de Deus sobre nós esta noite. Aonde você estiver, receba agora o impacto da glória de Deus. Agora! Sabe quando é que você será cheio do Espírito Santo? Quando você entrar em desespero. E você só vai entrar em desespero, moça, quando você entender do que se trata. Se a sua mente não for ampliada e não for expandida, você não saberá o que é desespero. Você vive a vida como se fosse um parque de diversões. Você é um menino ainda. Você é um menino não é por causa da idade. Tem homem aí que é menino. Você é menino porque você vê o mundo como menino. Você acha que a vida aqui é para sempre.
Você nunca sentiu a baforada do inferno. Você nunca sofreu no seu coração em angústia pelos perdidos. Quando você olhar para o mundo do modo como Deus vê, aí você vai entrar em desespero. E aí você dirá, você se unirá aos santos, dizendo: dai-me o teu espírito. Agora, sabe o que eu acho interessante? E eu prometo não me delongar. Mas eu acho interessante o fato de que o texto diz assim, a gente leu esse texto, o texto diz assim: e naqueles dias, quais dias? Quais dias? Coloca aí o vaso de alabastro, por favor. Naqueles dias, é o texto que nós lemos. Olha para cá. Eles oraram pelo menos quantos dias? De 7 a 10 dias, dependendo da conta que você fizer. Olha para cá. Eles oraram pelo menos 7 dias. E o texto diz: e naqueles dias, olha para mim, naqueles dias de oração, naqueles dias em que eles estavam orando, estão lá orando, derrama, Senhor. E eu preciso te lembrar que cenáculo não é templo, não era uma igreja. Cenáculo era a sala de uma casa. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos na sala de uma casa. Está vendo que eu não preciso de manipulação? A minha confirmação do batismo com o Espírito Santo veio no banheiro da minha igreja. Eu estava lá lavando privada e a confirmação veio. Minha esposa foi batizada em Ipatinga, pregando lá em Ipatinga. No domingo à noite nós fomos orar, agradecendo a Deus pelo congresso, e ela foi batizada lá comigo. A glória, a graça veio, eu chuchei a mão na cabeça dela e falei: receba o batismo com o Espírito Santo, e ela recebeu. Olha para cá, nós precisamos levar essa glória para as nossas casas, para a nossa vida lá fora. Nós precisamos levar esse Espírito para a nossa escola, para a nossa profissão, para o nosso trabalho, para o nosso vestir. Hoje, gente, eu não suporto mais ver essa gente de roupa colada, roupa curta, falando em língua estranha. Que língua estranha é essa? Que Espírito Santo é esse que faz você chorar, mas não te faz mudar? Hein, bonitão? Olha pra cá. Olha pra mim. Declabaia. Naqueles dias de oração, isto é, no meio do processo da oração, Pedro se levantou. Escute isso. E eu caminho para o fim. Pedro se levantou e disse assim: gente, o nosso grupo está incompleto. No meio da oração, o nosso grupo está incompleto. Porque Judas, que foi escolhido e contado entre nós, abandonou o seu lugar. E ele diz assim: é necessário que alguém o substitua. Ou seja, Pedro, no meio do processo da oração para que o Espírito Santo fosse derramado, sente a necessidade da completude do grupo. É necessário que sejam 12, porque 12 foram os escolhidos por Jesus. Esta é uma necessidade clara apontada por Pedro no meio da oração. A palavra, a ideia aí é: está faltando alguém. Eles vão abrir um parênteses para que o grupo fosse completado. E quando o grupo está completo, eles retomam a oração, e é só então que o Espírito Santo é derramado. E eu gosto tanto de Atos capítulo 2, eu prometo encerrar agora. Eu gosto tanto de Atos capítulo 2, quando o texto diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão Eliel? Que a completude e a unidade antecedem o Pentecostes. Não há Pentecostes sem unidade. O Espírito que opera no Pentecostes é o Espírito da unidade. É Ele que nos une.
Você sabe qual é a diferença de batismo do Espírito e batismo com o Espírito Santo? Eu lhe digo. Todo crente genuíno recebeu o batismo do Espírito Santo. Qual é o batismo do Espírito Santo? Eu lhe digo, o batismo do Espírito Santo acontece na sua conversão. Quando você se converte a Cristo, o Espírito Santo pega você e te insere no corpo de Cristo. Esse é o batismo do Espírito. Quando ele te imerge no corpo de Cristo. Batismo com o Espírito Santo é o batismo que Cristo opera. Quando ele batiza você com o Espírito Santo. Declabaia. Eu vou dizer de novo. Se nós queremos viver um Pentecostes, nós precisamos de unidade. Existem igrejas que o Espírito Santo não pode operar com liberdade. Por que não? Porque elas são divididas por facções. Tem igreja que é dividida por gangue. Tem umas 4 famílias que são grandes, 10 membros cada uma, e elas ficam tentando ver quem é que controla e quem é que manipula a ordem da igreja e a ordem do culto. Como eu tenho compaixão dos pastores hoje em dia, que às vezes a família é muito grande. Se disciplinar o filho da Marieta, aí a família inteira sai da igreja. Não, nós vamos rebelar. Irmãos que não se cumprimentam, competições, o Espírito Santo não irá agir com poder enquanto não houver unidade. Olha para cá. Se ele não recebe a tua oferta, ele diz assim: se você lembrar que tem algo contra o seu irmão, não traga a sua oferta até o altar. Vai se consertar com ele primeiro. E a pergunta que eu te faço é: se ele não recebe a tua oferta, quando seu coração está tomado de revolta e remorso, será que ele vai receber a tua oração, a sua adoração, teu culto? Será que ele vai agir com liberdade no meio de nós? Olha para cá. Se esta mocidade, se esse grupo de jovens quer viver uma revolução, removam as facções, removam as divisões. Aclamaia. O Espírito que nos une é mais forte do que as picuinhas que nos separam. Alabaclabaia, eramaraclai, eramarabai, eramarabai. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. O diabo é mentiroso quando diz que uma congregação é mais importante do que a outra. Não é nada. Cristo morreu por cada um de nós. Levante as suas mãos. Senhor, aonde houver uma mão levantada, o coração aberto e uma boca dando glória ao teu nome, coloca fogo na palma dessas mãos agora. Fogo, fogo. Nada aqui é para o homem. Abre a sua boca. Nada aqui é para o homem. Você está em paz com essa pessoa que está do seu lado aí? Está em paz? Se está em paz, pega na mão dela. Nós vamos mostrar para o diabo que ele é mentiroso. Segura firme na mão dela. Fecha os seus olhos. Ouça, Satanás, o barulho do glória dessa igreja que sobe unida ao céu.
Vamos, mocidade, abre a boca, solta um glória a Deus na cara do diabo agora, solta. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para mais uma vez, porque dele, por ele. Senhor, nos próximos 2 minutos, enquanto essa igreja adora o seu nome, sopra a brisa da tua glória neste lugar agora. Sopra a brisa da tua glória neste lugar agora. Agora. Deixa essa glória passar de mãos em mãos aí. Onde estão aqueles que são batizados com o Espírito Santo? Eu te desafio a cantar em outras línguas agora. Eu te desafio a orar em outras línguas agora. Vamos, Patos de Minas, abre a sua boca e adore. Derramar no profundo das riquezas, o saber e o conhecer de Deus, tão insondáveis, tão insondáveis, seus juízos e seus... eu estou sentindo uma nuvem de glória sobre nós. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, tão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Aleluia!
te tocar. Agora, 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 agora. Mamama show. Malabadai. Alabacandere babai. Alababarabai. Aqui do lado dos jovens, recebam agora o poder do Espírito Santo. Agora, agora, você que está aqui na frente, recebe a glória. Lá atrás, Jesus, na galeria, desça o poder do Espírito. Vou te dar 2 minutos para você encher esse lugar com glória. Vamos, jovem, abre a sua boca. Solta um glória a Deus na cara do desânimo agora, solta. Solta uma rajada de glória a Deus na cara da frieza. Adora Ele, adora Ele, jovem, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Seja curada a tua alma hoje, seja curado o teu espírito hoje. Receba a presença dEle hoje. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Você que vai batizar com a Espírito Santo, adora Ele. Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Deus, tu és fiel. Tu és fiel, Deus. Tu és fiel, Deus. Ayamande konde hevya saravande koyase. Ayamando konde hevya saravande kode hayasai. Ayamande kode hevya leloya sare hevya sai. Vile ole be ole la yase. É o poder e tua é a glória para sempre. Meu Deus. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, é o poder e tua é a glória para sempre. É o Senhor que resolve. O Deus é o reino, o Deus é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. O Deus é o reino, é o poder e tua é a glória para sempre.
quero perguntar se tem alguém para Jesus nesta noite. Você que veio, está afastado dos caminhos do Senhor. Que outra hora você estava nos pés de Jesus. Que outra hora você chorava aos pés de Jesus. Mas aconteceu algo na sua história e você parou. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para você fazer um concerto com Ele. O Senhor te disse esta noite que do jeito que está, não está bom. Tem que mudar. Deus conta com você nesta jornada. Deus conta na sua vida, nesta caminhada. Deus te escolheu na tua família para você ser o cabeça, para você ser o canal de bênção no seu lar, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Deus não quer que você fique oculto, escondido dentro de uma caverna. Deus quer que você saia da caverna. Às vezes algo tem ferido a tua alma, o teu espírito, e você diz muitas vezes: Deus não dá mais para te servir. Deus te chama hoje. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que quer fazer um concerto com o Senhor? Eu não quero ser insistente, meu querido. Tem alguém para Jesus? Se não tem, que Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Começa às 8:30 da manhã. Amanhã o pastor Marcos Júnior vai ter um tempo maior para pregar. E o cantor também vai ter um tempo maior para louvar. Mas antes de nós voltar aqui com o pastor presidente, irmão, esta obra não acontece. Isso é uma equipe. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Bruna. Quero convidar aqui o pessoal da Madevotes. E vem os esposos, a esposa, para cá também. Quero convidar o Gesley, que é o presidente da Madevotes. Eu não sei se ele está aí. A Poli. O Liel. A Bruno está aqui. Eu quero convidar esta turma, a qual, meus queridos,